Oi, pessoal! E aí, como que vocês estão? A gente vai ter uma aula hoje a respeito de análise combinatória e probabilidade, né? Que é referente ao módulo de matemática. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é uma análise combinatória e para que a gente vai usar ela, né? Então, a análise combinatória ela é o campo de estudo da matemática associado com as regras da contagem. E o princípio fundamental da contagem, o fatorial e os tipos de agrupamento, eles são exemplos de conceitos estudados na análise combinatória, que além de propiciar maior precisão, auxilia no desenvolvimento de outras áreas da matemática, como a probabilidade, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, e o binômio de Newton, né? Então, por que a gente estudaria a análise combinatória? A gente utiliza a análise combinatória nos estudos sobre a probabilidade, né? E ela faz análise das possibilidades, das combinações possíveis entre um conjunto de elementos, né? E, além disso, por estar associada com o processo da contagem, seu estudo possibilita a gente conseguir desenvolver ferramentas, né, que auxiliam no processo da contagem de maneira mais eficiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de combinatórias, né? A gente vai estudar aqui três tipos, né, que são os arranjos, as combinações e as permutações, mas a partir do princípio fundamental da contagem, né, que a gente usa para poder resolver diversas questões relacionadas com a contagem, os tipos combinatórios nos auxiliam também da mesma forma para poder resolver alguns probleminhas aí, né? Então, antes da gente definir cada conceito, é importante a gente falar o que é um fatorial. O fatorial de um número natural, ele é definido como o produto desse número por todos os seus antecessores, né? E utilizamos o símbolo do ponto de exclamação para poder indicar o fatorial de um número. E define-se ainda que o fatorial de zero é igual a 1. Então, como que vai funcionar? Ó, aqui, ó, o fatorial de zero é igual a 1, como a gente falou, o de 1. O fatorial de 1 é 1, e o de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. O fatorial de 7, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040. O de 10, vocês entenderam, né? Então, a gente consegue notar, né, que o valor do fatorial, ele cresce rapidamente conforme cresce o número. Então, frequentemente, a gente usa simplificações para poder efetuar o cálculo da análise combinatória. Então, vamos lá voltar para os tipos de combinatórios, né? O primeiro que a gente vai falar aqui é sobre os arranjos, né? Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos, eles dependem da ordem e da natureza deles, né? Então, para obter um arranjo simples de N elementos tomados, né, a gente utiliza essa expressão aqui. É muito importante vocês decorarem as expressões, porque elas vão ajudar quando a gente for fazer um exercício. E é a partir quando você tem decorado as três expressões, né, do arranjo, das permutações e também das combinações, quando você tem já decorado, é mais fácil para você saber o que a gente vai usar em cada exercício, né? Então, vamos lá para as permutações, né? As permutações, né, elas são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos, que é o N do agrupamento, é igual ao número de elementos disponíveis. E as combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante, mas são caracterizadas pela natureza deles, né? Então, vamos para a probabilidade agora. O estudo da probabilidade, gente, ele está relacionado com o estudo da análise combinatória, por isso que a gente aprende os dois, né? Então, a probabilidade, ela permite calcular as chances de obter determinado resultado diante de um experimento aleatório. Então, a probabilidade é determinada através da razão entre os números de eventos possíveis e o número de eventos favoráveis.
Então, a gente tem essa formulazinha aqui, né? Onde PA, né, é a probabilidade de ocorrer o evento A. Aqui, NA é o número de resultados favoráveis. E N ômega aqui, né, é o número total de resultados possíveis. A gente também precisa lembrar que para encontrar o número de casos possíveis e favoráveis também, né? Muitas vezes a gente necessita recorrer às fórmulas estudadas na análise combinatória, aquelas 3 formulazinhas que eu passei para você. Então, para a gente entender a teoria da probabilidade, é fundamental a gente conhecer as definições básicas que a gente tem nesse tema, que são basicamente experimento aleatório, ponto e espaço amostral, evento, espaços equiprováveis e cálculo. Então, vamos lá para o experimento aleatório, né? O experimento aleatório, ele pode ser definido como uma ocorrência ou experiência que pode ter diferentes resultados. Por exemplo, a gente vai usar muito aqui, para eu poder explicar, eu vou utilizar muito o exemplo de jogar uma moeda ou usar um dado ou cartas, né? Então vamos lá, se a gente jogar uma moeda e analisar o lado que vai cair para cima, ou retirar uma carta aleatória do baralho, né? Todos esses exemplos, eles são considerados experimentos aleatórios, né? Então, vamos para o ponto amostral, né? O ponto amostral, ele é qualquer resultado possível de um experimento aleatório, né? E vamos utilizar o exemplo agora de um dado. O lado que cairá para cima pode ser o número de 1 a 6, né? Então, cada um deles é um ponto amostral. O espaço amostral, ele é o conjunto de todos os resultados possíveis de experimentos aleatórios dos pontos amostrais e pode ser representado por conjuntos, né? Então, vamos fazer o exemplo de novo do dado, né? Então, com a relação a um dado que é jogado no chão e a gente quer saber qual que é o lado que pode cair para cima, o espaço amostral desse experimento, né, é o conjunto N, que é de 1 a 6. Então, os elementos de 1 a 6 são os pontos amostrais desse exemplo. Espaço equiprováveis, ele é quando todos os pontos amostrais possuem a mesma chance de ocorrer, como no caso da moeda. A probabilidade de cair com a cara ou coroa voltado para cima é a mesma. E os eventos? Eles são subconjuntos dos espaços amostrais que podem ir de 0 a todos os demais resultados possíveis. Então, com relação ao lançamento de um dado, como a gente está usando como exemplo, né? A gente pode definir 3 coisas. Que a chance de se obter, por exemplo, um número maior que 5 é 2. A possibilidade de obter um número par são 3. As chances de obter um número natural são 6. E como que funciona o cálculo dessas probabilidades, né? O cálculo da probabilidade é feito por meio da razão entre o número dos resultados favoráveis pelo número de resultados possíveis. Então, a gente tem essa fórmula aqui, onde P é a probabilidade, né? NA é o número de resultados favoráveis e N é o número de resultados possíveis. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Foi uma aula bem tranquila, só alguns conceitos. E eu aguardo vocês na próxima aula, viu? Um beijo e tchau!